Olá pessoal, hoje nós vamos falar do item 27.33, as religiões no Brasil. Então vamos lá. Nas reuniões de evolução, origens, com o Sr. Leão, ele fazia demonstração da escala das religiões, tendo como escopo a abordagem da experiência do Brasil com bases nas escalas de evolução, compreendidas entre o Deus do medo, o Deus da admiração, dos deuses e destes ao Deus único, conforme a análise feita nos vídeos passados. Para abordar as religiões, o Sr. Leão estabelecia a diferença entre religião e religiões. Para isso, ele se baseava nos esclarecimentos de Emmanuel, no livro Emmanuel. Lá, o Emmanuel vai afirmar que a religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando, como um sublime legado, sendo o sentimento religioso a base de todas as civilizações. E mais, ele acrescenta que se faz preciso na nossa época, estabelecer a diferença entre a religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas, como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste, misturadas com os elementos da terra em que caíram. Então, as religiões são divinas para os seus seguidores. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho, pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável de seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Levando-se em linha de conta a diferença entre religião e religiões, Sr. Leão abordava as organizações religiosas, tratando em específico do Brasil. Nas terras brasileiras, como na América do Sul, a quimbanda é a primeira religião que existe até hoje. E ela trata-se de um comércio do mediunismo. Nesse sentido, nós podemos ver lá no livro Libertação, capítulo 11, em que André narra um caso. A segunda é a Umbanda, que segundo Emmanuel, é o afrocatolicismo. Trata-se de uma mistura do mediunismo africano com o catolicismo europeu. Chegou ao Brasil com os africanos no século XVI. No entanto, é uma prática do mediunismo, sem o comércio. No contexto brasileiro, cabe ao catolicismo a oferta de instrução e de alfabetização, com o objetivo de propiciar o desenvolvimento intelectual dos grupos. Ocorre desse modo a passagem para o catolicismo. Aqui podemos consultar o capítulo 4, segunda parte, do livro 50 anos depois, e capítulos 3 e 15 do livro Emmanuel. Depois surgiu o protestantismo, porque havia a base de instrução intelectual e de alfabetização. É possível ler e entender as proposições que a reforma dos protestantes trazia, sendo possível também avançar do catolicismo para as organizações do protestantismo. Mais tarde também é possível a busca por uma religião sem a cobrança do dízimo. Ocorre a mudança para o espiritualismo, como se baseia nas obras dos filósofos, por exemplo. Aparece com a codificação com Allan Kardec, sendo o Espiritismo o consolador prometido por Jesus. Por meio do Espiritismo,
é possível a gente obter o esclarecimento sobre a reencarnação, lei de causa e efeito e mediunidade. A doutrina espírita é a resposta dos espíritos às perguntas de Kardec. E a doutrina dos espíritos está relativa às conquistas de cada um. Segundo seu Leão, esta última é a nossa quando desencarnados. É a resultante daquilo que adquirimos no plano físico. Esse entendimento se coaduna com a seguinte afirmação de Emmanuel: a morte nos confere a certidão das experiências repetidas, a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. É desse modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Tendo em vista a demonstração das religiões, o estudioso de evolução origens entenderá o papel de cada uma delas no contexto da evolução. Desde a tábua do indígena às catedrais das grandes metrópoles, no processo de evolução, o homem aprende, em esforço gradativo, a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao lar. Transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração, conforme nos diz Emmanuel lá no capítulo 123 do livro Pão Nosso. Então, agora nós vamos fazer a recapitulação do item 17.3.3, as religiões no Brasil. Vamos fazer a escala das religiões. Na América do Sul, a hereditariedade da ideia do Deus único, a permuta de sensibilidade, que é o mediunismo, campo de afinidade do terreno, desenvolvimento da onda mental para religar ao Criador, campo de afinidade para o deportado, reflexo condicionado do ciclo vicioso das organizações religiosas. As religiões Quimbanda, Umbanda, Catolicismo, Protestantismo, Espiritualismo e Espiritismo. Doutrina espírita, doutrina dos espíritos. Referências bibliográficas: Pensamento e Vida, capítulo 9. Quimbanda, livro Libertação, capítulo 11. O caso da consulta feita a um sensitivo para resolver a subjugação que sofria Margarida. Umbanda, nas fronteiras da loucura, o médium Antenor e seu guia espiritual. Catolicismo, 50 anos depois. Emmanuel, capítulo 3, e a ideia de Deus nas raças bárbaras e antropomorfismo odierno. Escala do Espiritismo, doutrina espírita e doutrina dos espíritos. Espiritismo é uma porta aberta, a pessoa não paga para sair nem para entrar. Um dirigente para explicar os enigmas que a ciência, a filosofia e as religiões não explicam. Meia dúzia de cadeiras, a pessoa fica se quiser. Se não quiser, pode ir embora sem justificativo. Doutrina espírita são as perguntas do homem Kardec e as respostas dos espíritos a Kardec. O Consolador prometido por Jesus é a religião que vai esclarecer sobre a questão do espírito, diferentemente das organizações religiosas, que são organizações humanas. O esclarecimento é de acordo com o alcance da mente da criatura, ou seja, é adequada ao público presente. É evolutiva, com base na interdependência que é a cooperação. Não tem chefe, não tem professor, não tem aluno e ninguém manda em ninguém. O que existe é o necessitado de instrução que coopera. E cooperação significa obediência construtiva aos imperativos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Pensamento e Vida, capítulo 3, Cooperação.
Escala do Espiritismo, doutrina espírita e doutrina dos espíritos. Doutrina dos espíritos é aquela que temos quando desencarnamos. Pensamento e Vida, capítulo 29. A morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos. Estudo de evolução origens para conhecer a questão do espírito e os princípios que regem a sua evolução. É possível saber o que é doutrina espírita e o que é coisa parecida com doutrina espírita, conforme a gente pode ver no capítulo 29 do livro Luz Acima, O Espírito que Faltava. O estudo de evolução origens é evolutivo, sendo comandado pela necessidade de reformulação da apostila, a necessidade permanente de questionamento dos 33 itens e de estudo, boa vontade e persistência. Então vamos às referências bibliográficas. Pontos e Contos, capítulo A Proibição de Moisés, Luz Acima, capítulo 29 e 42, Os Mensageiros, capítulo 12, Libertação, capítulo 16, o caso da Dona Isaura, Cartas e Crônicas, capítulo Treino para a Morte, Crônicas de Além Túmulo, capítulo 15 e 19, Reportagem de Além Túmulo, capítulo 31, Histórias e Anotações, capítulo 28, Brasil, Coração do Mundo, Emmanuel por Emmanuel, capítulo 15, e Vinha de Luz, capítulo 75, Pão Nosso, capítulo 155, Pensamento e Vida, principalmente os capítulos 1, 4, 9 e 19. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. Nós estamos te agradecendo a todos por estarem acompanhando o livro, o curso Evolução Origens, e dizendo a todos que o livro Evolução Origens, o livro que contém a reescrita da apostila e a última apostila de Leão, está, o link para vocês baixarem está na descrição do vídeo. E vamos agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, o amparo. Muita paz para todos. Tenham uma ótima semana.